Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação introdutória sobre matemática financeira usando planilhas eletrônicas no LibreOffice. Funções NPER e dias 360. A função NPER, número de períodos, é a fórmula para o número de períodos de pagamento sobre um investimento com taxa de juros constante. Seus parâmetros são taxa, a taxa de juros aplicada a cada período, PGTO, o valor do pagamento a cada período, VP, o valor presente antes do pagamento inicial, VF, o valor futuro após o último pagamento, e o parâmetro opcional tipo, que indica se os pagamentos são feitos no final ou no início de cada período. Função dias 360. Na matemática financeira, o mês tem 30 dias e o ano tem 360 dias. Esta é a base para o juro comercial, diferente do juro exato, que utiliza o calendário regular. A função dias 360, cujos parâmetros são a data inicial e a data final, faz o ajuste. Por exemplo, dias 360 para o intervalo entre 1º de julho e 1º de agosto é igual a 30 dias ao invés de 31 dias. Funções taxa e PGTO. A função taxa é a fórmula que retorna a taxa de juros constante por período de uma anuidade. Os seus parâmetros são NP, o número de períodos, PGTO, o valor do pagamento a cada período, VP, o valor presente antes do pagamento inicial, VF, que é um parâmetro opcional, o valor futuro após o último pagamento, tipo, que também é um parâmetro opcional, se os pagamentos são feitos no final ou no início de cada período, e taxa estimada, também um parâmetro opcional, a estimativa da taxa efetiva obtida de cálculo iterativo ou o valor padrão 10%. Exemplo 1. Um guarda-roupa à venda no Magazine Luiza custa à vista R$ 711 e a prazo em 12 vezes iguais de R$ 65,83, ou seja, R$ 786,96. Qual a taxa de juros aplicada neste financiamento? Bom, para resolver esse problema, é necessário utilizar a função taxa. Os parâmetros estão como os fornecidos em tela. O resultado é 1,66%. Função PGTO, ou pagamentos regulares, é a fórmula que retorna a parcela periódica de uma anuidade com taxa de juros fixa. Seus parâmetros são taxa, a taxa de juros periódica, NPER, o número de períodos da anuidade, PGTO, o valor do pagamento a cada período, VP, o valor presente antes do pagamento inicial, VF, parâmetro opcional, o valor futuro após o último pagamento, e tipo, parâmetro opcional, se os pagamentos são feitos no final ou no início de cada período. Exemplo 2. O guarda-roupa à venda no Magazine Luiza e que custa à vista R$ 711, pode ser vendido em 18 parcelas com a mesma taxa. Qual o novo valor da parcela deste financiamento? Bom, este problema pode ser resolvido com a função PGTO, com os parâmetros configurados como exibido em tela. O resultado é R$ 46,02. Funções nominal e efetiva. Taxas de financiamentos e investimentos são dadas com periodicidade diferente do período de incidência dos juros. Nas fórmulas de capitalização e de desconto, é preciso prover a taxa proporcional ao período de incidência. Caso contrário, é preciso ajustar a taxa dada. Exemplo, uma taxa anual dada em um investimento de capitalização mensal precisa ser dividida por 12 para ser usada na fórmula.
Valor nominal de um ativo é o valor de face, isto é, o preço ou o custo do ativo. A taxa de juros é o preço ou o custo do dinheiro. Logo, taxa nominal é o valor de face da taxa de juros cobrada pelo uso do dinheiro. Taxa efetiva é a taxa de juros proporcional à ocorrência do pagamento. Exemplo, taxa nominal anual com periodicidade mensal implica em taxa efetiva igual a taxa nominal sobre 12. Função efetiva, aplicada a uma taxa nominal com um número de períodos, NP, retorna a taxa efetiva correspondente. Função nominal é a inversa da efetiva, e que, se aplicada a uma taxa efetiva com um número de períodos, NP, retorna uma taxa nominal. Taxa é outra função que também retorna uma taxa efetiva para o número de períodos, a parcela e valores inicial e final. A fórmula da função efetiva é, abre parênteses, 1 mais I dividido por M, fecha parênteses, elevado a M menos 1, onde M é o número de períodos de incidência da taxa nominal I durante a sua periodicidade. Exemplo, na capitalização mensal, dada uma taxa nominal anual, M igual a 12. Exemplo 3. Suponha uma aplicação financeira que rende a taxa de juros nominal de 15% ao ano, com capitalização de juros mensal. Qual o valor futuro da aplicação de R$ 1.000 por 5 anos? Bom, o valor presente é R$ 1.000. O número de períodos é 5 anos vezes 12 meses. A taxa de juros efetiva é 15% dividido por 12 meses. Ou a aplicação da função efetiva, com os parâmetros 15% e 12. O valor futuro, portanto, é a aplicação da função VF a esses parâmetros. Atenção para o sinal, no valor presente de R$ 1.000, que é um desembolso. Função lucro. A função lucro é a fórmula para calcular o lucro líquido de um título usando os parâmetros: liquidação, a data de quitação do título que foi adquirido após a data de emissão, é um tipo data. Vencimento, a data de resgate do título pelo valor de face ou nominal, também do tipo data. Taxa, a taxa de juros anual. Preço, o preço de aquisição do título por 100 unidades monetárias do valor nominal. E resgate, o valor a ser resgatado por 100 unidades monetárias do valor nominal. Frequência, o número de pagamentos de juros por ano. E, por fim, o parâmetro opcional base, o método de cálculo, que pode ser 0 para o método estadunidense, o NASD, de 12 meses com 30 dias, este é o padrão do parâmetro. 1 para o número exato de dias em um ano. 2 para o número exato de dias em cada mês, com um ano de 360 dias. 3 para o número exato de dias em cada mês, com um ano de 365 dias. E 4 para o método europeu, de 12 meses com 30 dias. Exemplo 4. Suponha um título emitido em 1 de agosto de 2022 e a ser resgatado em 1 de agosto de 2023, com uma taxa de 5,75% ao ano e comprado por R$ 95 a cada R$ 100 de valor final. Qual o lucro para um resgate de R$ 1.000 no vencimento? Bom, a gente vai usar a função lucro com os parâmetros conforme configurado no exemplo em tela. Atenção para a função toDate, que ela é necessária para converter a string das datas 1 de agosto de 2022, em um tipo data, conforme requerido pelos parâmetros liquidação e vencimento.
Obrigado por assistir à minha apresentação até o final. Estude e pratique os procedimentos que foram descritos sistematicamente neste tutorial. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar este professor a elaborar mais tutoriais passo a passo para os alunos do FB e o público do YouTube.